Atualmente surgem inúmeras técnicas de autoajuda que levam o ser a buscar o sucesso nos aspectos pessoal e profissional. Todas as táticas se baseiam na autoestima, mas pouco se fala na importância do perdão e do auto-perdão na ascensão humana. Dificilmente o homem terá uma vida bem-sucedida enquanto mantiver sentimentos de culpa, ódio, inveja e vingança em seu coração. Como superar esses sentimentos tão negativos para alcançar a realização pessoal, profissional e principalmente espiritual? Para conversar conosco sobre esse assunto tão complexo, estão aqui conosco o Dr. Arleir Beliene, psicólogo e orador espírita, e o Dr. Jorge Andréa, médico, psiquiatra e conselheiro do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los aqui conosco. Poxa, é nosso o que vem a ser, Dr. Jorge Andréa, o perdão? Bom, eu posso dar uma resposta psiquiátrica. O perdão é um tamponamento dos sentimentos negativos da alma. Para isso, nós precisamos estar preparados para sabermos fazer esta posição, esta condição, que não é fácil, porque nós precisamos arredondar, perdoe o termo, arredondar esses pensamentos, canalizá-los devidamente para que esse perdão não fique na superfície labial, possa atingir o centro da nossa alma. Então, o perdão, ele é uma atitude, é uma definição, é um desejo, mas também é um processo. O que o senhor acha, doutor Beliene? O senhor que é psicólogo? Tudo isso, né? Tudo isso e mais um pouco. Eu vou aproveitar aqui o tampão do nosso Jorge Andréa e vou ver se eu consigo fazer desse tampão um filtro, né? Porque nós entendemos, Yasmin, pela prática que nós temos tido já ao longo de 12 anos trabalhando com terapias regressivas e levando nossos clientes, as pessoas que nos procuram ao tratamento, e dentro da técnica, como você falou no início agora das técnicas de autoajuda, né, que não trabalham com auto-perdão, então dentro da técnica as pessoas entrando em estado modificado de consciência trazem histórias que não constam da vida atual delas. Então nós entendemos que essas histórias podem ter uma causa anterior a essa vida atual. Por isso trabalhamos com a hipótese da reencarnação dentro da metodologia científica. E o interessante é que essas pessoas entram em contato com histórias onde os seus personagens vivenciados trazem marcas para a vida atual, como padrões de comportamentos, como clichês mentais que atrapalham as suas qualidades de vida. Então, é em cima dessa informação que nós ajudamos essas pessoas a entender que os personagens que vivenciaram lá atrás as histórias, as malfadadas histórias ou decisões equivocadas que esses personagens tomaram, hoje precisam ser perdoados. Porque é perdoando esses personagens que as pessoas estão perdoando a si mesmas. Então experimentam a leveza das culpas, tudo que você disse aqui no início, da mágoa, do rancor, da vingança. Então esse tamponamento seria um filtro para que a pessoa pudesse então ter a ascensão a uma vida mais corte, digamos assim, das agressões que a nossa alma pode sofrer. Então todos nós deveremos buscar o perdão e o auto-perdão, até por uma questão de saúde, de felicidade, equilíbrio de paz. psicológico. Certo. Equilíbrio psicológico. Agora, realmente, Beliene, você falou que muitas coisas que nós, as decisões que nós tomamos, muitas das nossas ações provêm de hábitos adquiridos no passado, não é verdade? Como a gente pode detectar isso? Ok, quando nós falamos passado, Yasmin, não estamos somente frisando vidas anteriores, ou existência, ou encarnações anteriores. Estamos falando do momento atual para trás, que nessa própria existência nós podemos ter adquirido hábitos que não são sadios, né? Dentro das nossas vivências, da nossa experiência, aquilo que nos foi passado. Quer dizer, nós chamamos de jargões, né, que nós aprendemos na nossa educação, e nós vamos repetindo aquilo como se fosse a nossa bandeira, nós vamos colocando aquilo como se fosse um traço de caráter nosso. E nem um programa de computador, né? A gente tem aquela programação mental e vai agindo de acordo com aquilo. Eu diria que é mais cruel ainda, porque o computador você troca o chip e fica tudo bem, você muda o programa. Mas
no nosso psiquismo, essas questões, digamos assim, encapsuladas ali, elas precisam ser transformadas e não modificadas. Porque quando você diz mudança, reprogramação, a impressão que dá é essa, que você tirou um programa e colocou outro. Ainda mais agora, na época da informática, a gente pensa muito na troca do software. Mas no processo psíquico, a necessidade é de se transformar. E para tanto, é preciso que a pessoa pelo menos, comece a buscar o entendimento e a compreensão das suas questões. Aí as terapias entram na ajuda e a doutrina espírita também, né? Como um grande gancho aí. Eu digo sempre que o maior código, digamos, de vida que nós temos é o Evangelho segundo o Espiritismo, quando bem compreendido. Interessante isso, que nós devemos considerar. Você falou em hipótese da reencarnação. Eu vou mais longe. A certeza da reencarnação. Isso. Que Vamos pode cortar explicar um pouco. tantas Você me dá essa coisas, né? licença? Claro. Que pode explicar Na tantas coisas que nós Porque explica uma passamos, série de coisas. E tem mais o seguinte, essa terapia de vivências passadas deve ser realizada por pessoas ajustadas, Certo. equilibradas e, mais do que tudo isso, anexadas a um espiritualismo sadio. E a doutrina espírita, a mãos cheias pode fazer isso. E mais do seguinte, tem uma coisa muito interessante a ser considerada nisso. Nós podemos realmente fazer uma retirada dessas energias negativas. E Que é como um fazer?